me apresentando um pouquinho. Eu sou Valéria Lopes. Durante 38 anos, eu fui professora de língua portuguesa e literatura. Essa é a minha primeira live feita pelo YouTube, então eu peço desculpas pelos 11 minutos de atraso. E a arquitetura do texto, ela nasceu com o objetivo de discutir literatura, ao mesmo tempo apresentar novos escritores e também dar dicas, orientar, construir conteúdo sobre escrita, sobre leitura e sobre escrita. Eu sou membro oficial da Rede Sem Fronteiras, que é uma instituição que tem por propósito divulgar a cultura lusófona mundo afora. A Rede Sem Fronteiras está completando este ano 10 anos. São as suas bodas de estanho. Então, como parte dessa grande celebração, que terá sua culminância em setembro deste ano, na segunda quinzena de setembro, quando ocorrerá o primeiro Congresso Internacional da Lusofonia da Rede Sem Fronteiras, promovido pela Rede Sem Fronteiras. Então, como parte dessa comemoração dos 10 anos da Rede Sem Fronteiras, eu criei o projeto Degustação Literária. Eu sou escritora, fui lançada pela Rede Sem Fronteiras Letras Graciosas, e conheci, tive a oportunidade, participando de 3 feiras do livro de Lisboa, né? A 90ª, porque, gente, desculpe-me, aqui há alguma instabilidade de internet de vez em quando. Prometo que para a próxima live eu vou tentar sanar todos esses problemas. Mas, como eu estava dizendo, nessa minha participação pela Rede Sem Fronteiras, eu tive a oportunidade de conhecer muitos escritores sensacionais. Então, eu já tinha uma vontade imensa, quando eu tive o canal Vida na Língua, eu propus a leitura de uma obra de José Saramago, que foi o Ensaio sobre a Cegueira. Né? Então, eu propus a leitura, eu fiz algumas postagens no meu canal do Instagram, mas a coisa ainda era muito incipiente. Então, quando eu mudei para cá, para a arquitetura do texto, em que eu decidi focar especificamente em literatura e em produção escrita, eu tive a oportunidade de conhecer escritores independentes, que são aqueles que não estão nas grandes mídias, nem nas grandes editoras, que publicam os seus livros, né, de forma independente. E aí, este ano, eu tive esse insight, puxa, podia criar um projeto em que nós pudéssemos mergulhar em algumas obras e degustá-la, saboreá-la, conhecer os processos pelos quais os autores passaram na sua produção. E então pensei, bom, é fácil fazer isso com autores consagrados, mas seria uma grande honra e uma grande alegria trabalhar com os autores que não são conhecidos pelo grande público. Essa é a vocação da Rede Sem Fronteiras. E eu pensei, puxa, agora que são os 10 anos, poderíamos começar fazendo a divulgação de alguns desses autores, não haverá tempo, porque como eu quero, gente, degustar, é saborear, é sentir o sabor devagar, né? É ir buscando, né? Como se diz, saboreando, fazendo a degustação, né? É realmente deixar o alimento ali na língua por algum tempo, porque o alimento, o sabor, ele tem uma duração mínima, são 13 segundos apenas. Então, quando a gente saboreia, degusta,
a demora do alimento na boca vai fazendo com que a gente perceba as notas, né, de todos os temperos, do sabor daquele tipo de alimento específico. Então, eu queria fazer uma analogia entre o sabor da comida, né, o sentido do paladar e o sabor das obras literárias. E o meu desejo é que nós possamos, ao longo de 2 meses, mergulharmos nessas obras e indo e descobrindo, irmos juntos descobrindo quais foram os recursos que esses autores utilizaram para colocar em nós algumas emoções que necessariamente nós não estávamos sentindo naquele momento. Quantos de nós, ao lermos livros, né, somos provocados e a personagem está sendo envolvida num medo muito profundo e nós sentimos o nosso coração acelerar, sentimos calafrio pelo corpo. Mas como foi que aquele escritor construiu essa emoção em nós, leitores? Então, esse projeto visa a essa aventura, a esse mergulho, tá certo? Eu quero dar boa noite aqui para minha querida doutora Dalma Nascimento. Muito obrigada pela sua participação, professora. É uma honra tê-la aqui no nosso canal. Quero agradecer também a participação da Rede Sem Fronteiras, sempre prestigiando as nossas iniciativas, né? O Bruno Berdistrock, né? Aventuras de Bruno Berdistrock, não sei exatamente quem é a pessoa, Adriana Saião, Ana Maria Guimarães, muito obrigada, meus queridos. Não sei se tem mais alguém presente. Eu estou aguardando, eu gostaria que a Marina Zarvos e a Sônia Bittencourt participassem conosco e pudéssemos falar um pouquinho. Porque é o livro delas, As Duas Pontas. Gente, isso aqui é complicado. Assim, As Duas Pontas da Vida. Ó, esse livro maravilhoso. Ai, meu Deus, eu estou toda perdida aqui na direção da câmera. Eu me divirto e eu quero que vocês se divirtam também. As Duas Pontas da Vida é o livro que nós vamos saborear ao longo do mês de março e do mês de abril. E aí, logo em maio, deixa eu ver aqui na minha agenda, desculpe-me, pessoas, queridos amigos, eu não sou profissional de tecnologia, nem de imagem, sabe? Eu sou mesmo, da escrita, mas é uma honra estar com vocês aqui. É um grande desafio para mim. As nossas lives serão sempre às segundas-feiras. Vai ser no dia 1º de maio, o encerramento do estudo que nós vamos fazer das Duas Pontas da Vida. Já entendi que eu tenho que vir para a minha direita, para o livro poder ser todo visto, e virar também um pouquinho à direita para vocês conseguirem perceber. Tá? Então, ao longo desses 2 meses, no meu Instagram, no Instagram da Arquitetura do Texto, eu vou colocar comentários, desafios, fazer destaque em algum trecho da obra, mostrar para vocês, a partir do estudo que eu estou fazendo, espero não contradizer as autoras, mas eu já estou vendo que a Marina Zarvos está aí. Marina, eu coloquei lá no nosso grupo, meu, seu e da Sônia, o link do StreamYard para vocês entrarem ao vivo. Se vocês conseguirem acessar por ali, eu dou acesso a vocês. Mas eu mal comecei, ainda não falei da obra, estava explicando como as coisas vão acontecer por aqui. Então, todas as quartas-feiras, eu vou colocar um card. O primeiro card que eu vou colocar, eu vou falar sobre projeto, sobre plano de trabalho. E aí eu vou mostrar o plano de trabalho, que eu nem sei se a Marina e a Sônia fizeram, o planejamento dela, mas os ideais que elas tinham, né? O projeto do livro era tão claro para elas que
a pessoa que apresentou o livro delas, que é, vou dizer aqui para vocês quem foi que escreveu a apresentação, eu não tenho de cor, gente, mas está aqui, ó. Quem fez a apresentação foi o Rogério, não sei se ler Afez ou Rafez, né? Foi o Rogério Rafez ou Afez, que apresentou o livro. E o propósito delas com o livro era tão claro, o objetivo era tão claro, que ele conseguiu responder a 4 perguntas fundamentais quando nós vamos fazer um planejamento de escrita. Então, o primeiro card vai ser sobre isso. Às quartas-feiras, todas as quartas-feiras, haverá um card sobre a obra. E às sextas-feiras, um Reels correspondente àquele card da quarta-feira. E aí vocês vão comentar lá, eu vou colocar caixinhas de perguntas nos stories. Então, é preciso que quem for ler e nos acompanhar nesta aventura também passe por lá. O livro Não Deu Certo a Nossa Inclusão. Faremos em outro encontro. Participaremos aqui pelo chat. Vamos lá, Sônia e Marina. Queremos ouvir e ver vocês. Bom, elas conseguiram entrar no YouTube, né? Mas eu deixei lá em As Duas Pontas da Vida, eu deixei o link para vocês pedirem para entrar. Se não deu certo, nós vamos em frente por aqui. Então, gente, o trabalho vai ser assim. Então, ao longo desses 2 meses, março e abril, eu vou postar informações, pérolas que eu vou extrair desta obra magnífica. Eu havia perguntado para a Marina, lá pelo nosso bate-papo, eu disse que eu ia perguntar para elas hoje como foi que surgiu a ideia de produzir esse livro. Como foi o trabalho delas em conjunto, que desafios elas enfrentaram. Eu gostaria que elas pudessem estar aqui conosco, mas eu acho que a minha tentativa de trazê-las para dentro do estúdio não deu certo. Então, prometo, 1º de maio, eu preciso que isso tudo esteja muito bem ajustado para que ambas possam estar conosco aqui, tá certo? O livro, gente, é muito delicado. Ele conta a história da Bisa Mini, né? A Bisa Mini, ela é de origem grega, ela nasceu na Grécia, veio para o Brasil como imigrante com seus pais, muito pequenina, e se desenvolveu no Brasil, e lá teve os seus filhos, teve os seus netos, e num determinado momento da vida da Bisa Mini, ela começa a desenvolver o Alzheimer. E, a partir dessa experiência e da impossibilidade de os bisnetos interagirem com essa Bisa, que já não estava conseguindo estar na realidade durante muito tempo, e talvez nem tenha conhecido todos os seus bisnetos, elas estão esperando a conexão. Felizarvos. Tentaremos. A Marina está me dizendo que vai tentar. Como os bisnetos, alguns bisnetos, não tiveram a oportunidade de conhecer a Bisa Mini, o livro foi escrito. E uma coisa que me impressionou muito foi a beleza, a delicadeza, como um tema tão difícil, que é essa perda da memória, porque a perda da memória nos leva também a uma perda da identidade, né? Chega um ponto em que a pessoa com Alzheimer, ela perde todas as suas referências, e inclusive de si mesma, né? Ela não sabe mais quem é. Mas eu ouvi outro dia de uma pessoa que eu respeito, admiro e sigo muito de perto,
que é a pastora Virginia Estevão, que também tem a mãe com Alzheimer, ela disse assim: eu preciso fazer com que a minha mãe tenha os momentos mais felizes da vida dela. E não me importa se ela não sabe quem eu sou, se ela esquece quem eu sou e ela não sabe mais quem eu sou. Eu sei quem ela é. Então, nessa obra, a Sônia e a Marina, por saberem exatamente quem é a Bisa Mini, elas podem trazer essa presença. E dessa maneira, essa pessoa-personagem, essa pessoa que se transforma em personagem aqui, nesse conto de fadas e de fatos, essa pessoa permanece. E permanece para sempre, por todo o tempo em que a obra for lida, for revisitada, for estudada, for citada, for conhecida, for estudada por nós aqui, a Bisa Mini estará viva, bem como todas as outras personagens que, graças a Deus, ainda fazem parte do universo real, mas que aqui são personagens. E como personagens têm liberdade de dizerem o que pensam, de perguntarem o que precisam. E nesse diálogo travado entre a avó Nina e os seus netos sobre a Bisa Mini, nós vamos também tecendo as nossas memórias afetivas. Vamos tecendo as nossas lembranças, que muitas das vezes estão presentes naquilo que nós escrevemos, né? O nosso querido Manuel de Barros, tem um vídeo maravilhoso em DVD que diz: só 10% é mentira, né? Então, esse título já nos mostra, já nos revela o quê? Ele já nos revela que o escritor é um fingidor, como diz o nosso Fernando Pessoa. O escritor é um fingidor, o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Então, essa dor verdadeira que existe em nós, mas também essa alegria verdadeira que existe em nós, essa pergunta flamejante que existe em nós, elas se tornam fingimento, vamos dizer assim, elas se tornam fantasia, elas se tornam criações na mente e nas mãos do escritor. Então, em todas as obras, quando nós conhecemos os autores, nós podemos identificar alguma experiência que pode ter sido, de fato, vivida por aquele escritor, por aquela pessoa, né? No entanto, entre o tempo da experiência e o tempo da reminiscência, o tempo da memória, há um espaço que a memória não é capaz de recriar com a mesma fidelidade com que aqueles fatos foram vividos. E é aí que entra o, entre aspas, fingimento, né? Ou imaginação, ou criatividade do escritor. Então, nesse livro, nós vamos, muitas das vezes, ter a sensação de estarmos sentados ali, como os netinhos da vovó Nina, ouvindo aquela história e também nos lembrando das nossas avós, nos contando histórias, dos relacionamentos que tivemos com pessoas que também sofreram de Alzheimer, ou não,
né? Dos nossos próprios esquecimentos. Eu que já estou quase fazendo 62 anos, falta pouco para isso acontecer, pouco mais de um mês, algumas vezes também sou pega, né, por essa falta de competência, de trazer rapidamente a lembrança algum fato, alguma situação, alguma palavra que eu quero usar ou que eu quero trazer no momento. Todos nós temos esses lapsos de memória. É muito diferente daquele intervalo de vazio que se cria na memória, na mente de uma pessoa que sofre o Alzheimer. E vejam, é um tema tão delicado, mas que é tratado dentro desse texto maravilhoso, com esmero, com ciência mesmo. Existem informações científicas que são traduzidas numa linguagem totalmente palatável, porque o diálogo que se trava aqui é com crianças. Então, as autoras tiveram essa perspicácia, tiveram essa capacidade de falar com todas as idades. E é impressionante, porque o livro não é propriamente escrito para crianças. Ele é um livro que traz um diálogo com crianças, mas ele dialoga com todos nós, seus leitores. Bom, a Rede Sem Fronteiras está aqui pedindo para seguir o canal e dar o joinha. Eu fico muito grata por esse pedido. A Sueli está dizendo que está acompanhando perfeitamente o áudio, mas não tem imagem? Vocês não estão me vendo, só me ouvindo? O livro é maravilhoso, muito sensível e emocionante. Muito obrigada pelo elogio aqui da Rede Sem Fronteiras. Aprender é muito bom, te ouvir e aprender com você. Esse projeto promete muito e eu prometo que vou me aperfeiçoar. Eu não vi aqui em nenhum momento a solicitação da Marina, nem da Sônia, para entrarem ao vivo, né? Não estou vendo essa solicitação. Mas, para quem desejar comprar o livro e acompanhar, eu não sei fazer isso, mas depois lá na descrição do vídeo eu vou colocar o e-mail da Marina Zarvos, né, com quem vocês poderão adquirir. Vou colocar também no Instagram, tá? Da Arquitetura do Texto. Então, quem não segue o Instagram da Arquitetura do Texto, eu peço que siga. Então, gente, é isso. Olha, aqui na quarta capa nós temos: o livro traz, numa ponta, a história da Bisamine, que foi acometida de mal de Alzheimer nos seus últimos anos. Na outra ponta, os 4 bisnetos que ouvem da vovó Nina a história. Ouvem não. Participam e trazem novos temas. Poesia, mitologia, metáfora e até pontuação. Sempre da gramática para a vida. Da gramática para a vida. É lindo isso, gente. Porque a gramática, ela é um sistema, não é verdade? Ela é um sistema que organiza a língua a fim de que os usuários de uma determinada língua possam se comunicar com proficiência naquele idioma, possam ter uma estrutura básica que garanta essa comunicação. Mas a gramática fora da vida fica estéril, fica chata, perde o sentido, porque a língua é viva, ela é um instrumento vivo. Por isso, lá atrás, no Vida na Língua, era isso que nós queríamos transmitir. Mas eu vou trazer o Vida na Língua para dentro do Arquitetura do Texto também. Então, tudo nessa obra transpira,
tudo nessa obra, As Duas Pontas da Vida, tem um significado próprio, né? Que dialoga com todo o conteúdo do texto. Então, a mitologia vai entrar por quê? Porque a mitologia constrói o cosmos, gente. Era uma crença, né? A partir dos mitos, organizavam a vida dos povos antigos. E o povo grego era um povo politeísta que tinha nos mitos a ordem da sua vida, da sua existência. Não é verdade? Então, aqui, alguns mitos vão ser tratados também, sempre nessa linguagem acessível, algumas vezes até prosaica, mas o prosaico, né, que é o cotidiano, ele ganha matizes heróicos. O Papa João Paulo Santo, né, João Paulo II, santo da Igreja Católica, disse uma vez, né, que Jesus, Deus, se fez homem para que o cotidiano se tornasse heróico e o heróico cotidiano. Então, nessa obra, o heróico é cotidiano, porque olhar como a avó Nina trabalha com seus netinhos a memória dos seus antepassados personificados e condensados, porque a avó Mini, ela acaba se tornando uma grande metáfora no livro inteiro, né? Este é um romance de personagem. Eu acho que mais do que... É uma novela. Eu diria que ele é uma novela, mais do que um romance. De personagem. Está na personagem a beleza dessa obra. Então, as autoras, por sua paixão, pela sua reverência, pela sua convivência com a avó Mini, com a bisa Mini, elas trouxeram para essa personagem todo o sentido da vida, e da vida que ultrapassou as barreiras do tempo, e que uma vez permanecida numa obra de literatura, gente, ganhou o tempo e o espaço. As dimensões de tempo e de espaço se quebraram completamente. Porque esse livro foi publicado no ano passado, mas daqui a 50 anos, quando nós abrirmos a cápsula do tempo, que é um dos projetos que a Rede Sem Fronteiras vai produzir ao longo deste ano das bodas de estanho, certamente haverá lá, na obra que estará lá dentro da cápsula do tempo, alguma coisa que faz referência a esse livro. E possivelmente eu tenho, né? Eu estou vivendo esse momento, né? A minha mão começa também a ganhar novos matizes. Oh, gente, eu não consigo lidar com isso aqui. Ó, já não é uma mão de uma pessoa, é a mão de alguém que já está indo para os 62 anos. E eu também, hoje, posso tocar uma mãozinha, né? Bem parecida com essa aqui da capa, que é a da minha netinha Alice. E com certeza, em algum momento da minha vida, eu pretendo ou ler para Alice, ou ler com a Alice esse livro. Então, veja bem, eu não sei quantos anos a Alice terá, né? Agora ela tem 5 meses. Mas olha que As Duas Pontas da Vida serão lidas pela Alice em algum momento. E eu espero que ela goste muito de ler. Herde isso de mim, né? Da mãe dela também. O pai não gostava tanto, mas agora é um leitor, talvez não de obras literárias, mas de obras científicas, de textos técnicos, de textos religiosos, porque ele é religioso sem estar preso a uma religiosidade, mas é seguidor de uma igreja assim, então, como eu. Então, é muito interessante, porque é assim que as coisas ganham, superam as dimensões que aparentemente parecem ser limitadoras de tempo e espaço. Então, meus queridos, nós já temos 40 minutos de live.
É uma pena que não deu certo a inclusão da Sônia e da Marina, mas eu espero que no dia 1º de maio elas possam estar e vocês possam interagir diretamente com elas. Eu peço a vocês que entrem em contato com a Marina Zarvos e com a Sônia Bittencourt. Eu vou colocar no Instagram e também na descrição do vídeo. Se eu conseguir, gente, porque isso é uma novidade para mim, é a primeira vez que eu estou operando no StreamYard e também a primeira vez que eu estou operando no YouTube. Eu não sabia como fazer isso. Eu treinei, achei que foi tão fácil programar a live pelo YouTube que eu achei que ia ser assim. Se não fosse o Fábio Portugal, gente, eu não conseguiria estar transmitindo pelo StreamYard. Não deu certo a inclusão delas, mas eu vou descobrir. A Sônia disse assim, ó, As Duas Pontas da Vida não é uma obra biográfica, mas uma obra de ficção que parte de um fato real e voa para o mundo de imaginação. Quais os limites? O mundo da... Exatamente. Não é biográfico, mas foi o que eu disse mais atrás, né? Que há fatos nos quais, normalmente, os escritores se fundamentam, se baseiam para poderem ultrapassar os limites da realidade, não é mesmo? Então, queridos, eu quero agradecer a presença de todos, né? Muita gente boa por aqui. Eu quero agradecer muito. A Ana Maria Tourinho está dizendo, daqui a pouco tempo, se Deus quiser, teremos a cura do Alzheimer. Amém, Maria. Ana Maria, amém. Eu recomendo a leitura desta obra para todas as idades, sim, Álvaro. Ele não é um livro de literatura infantil, mas principalmente, se lido com a criança a partir dos 5, 6, 7 anos de idade, vai gostar da história. E aí você pode fazer como a avó Mini, que é uma das narradoras da obra, como ela faz, né? Ela vai contando a história aos pouquinhos, capítulo por capítulo, situação por situação. E se com as crianças for feito dessa mesma maneira, eu tenho certeza de que elas vão saborear e muito a obra. Então, meus queridos, eu quero muito agradecer a presença de todos vocês, agradecer a essa audiência maravilhosa, dizer que ao longo desses 2 meses nós estaremos mergulhando profundamente nessa obra e tenho certeza de que vamos aprender muito com ela, porque aqui, mais do que curtir a obra enquanto entretenimento, nesse projeto eu quero que nós possamos aprender mais sobre como escrever bem. Todos nós já escrevemos, há muitos autores aqui entre nós, na nossa audiência hoje, porém, nós sempre podemos buscar excelência. E como diz a de Andréia, eu não me recordo de quem é essa frase, mas é uma frase já bem antiga, né? Ninguém sabe tanto que não possa aprender e ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar algo. Então, que nós tenhamos esse espírito aberto, nosso espírito, nossa mente, nosso coração abertos e possamos desfrutar das maravilhas desse texto que eu hoje espero ter apresentado dignamente a vocês e conto com a participação de todos. A live vai ficar gravada, então compartilhem, deem o seu joinha, o seu like, comentem, aqui já temos vários comentários, isso é muito importante para o canal se desenvolver. A princípio, a próxima live sobre esta obra é no dia 1º de maio. Entretanto, se ao longo do tempo, aqui em Portugal, o entretanto é usado de uma maneira completamente diferente, né? Se ao longo do tempo, nesses 2 meses de trabalho, nós sentirmos o desejo, a necessidade de conversarmos um pouquinho mais sobre um aspecto específico da obra, eu
divulgo com antecedência. Prometo que vou fazer um intensivo com o Fábio Portugal esses dias aí, na primeira oportunidade que ele tiver, para usar bem esse aplicativo aqui do StreamYard. Ok? Gente, muito obrigada. Uma boa noite para todos. Até quarta-feira no Instagram da Arquitetura do Texto com um card sobre as duas pontas da vida. Tchan, 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 tchan. Surpresa. A cada semana, uma surpresa, um sabor e uma aprendizagem novas. Um grande beijo para todo mundo. Boa noite. Marina, Sônia, muito obrigada. E desculpe-me, minhas queridas, por não ter conseguido colocar vocês aqui dentro da sala. Eu queria demais a presença de vocês. Ia ser maravilhoso. Mas a minha tranquilidade, ao mesmo tempo, e a minha